gira, gira, gira mundo. Volta e meia gira a roda. Gira, 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 gira a roda. Olá pessoal, eu sou o José, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roda de Sansara. E aí, Paulo, tranquilo? Tranquilo, meu irmão da luz. Bom demais, Bom demais, né? Que a honra de receber mais um ser de luz pra dividir a sabedoria com a gente, né? É isso aí, hoje eu tô especialmente feliz, né? Você já sabe, né? Eu já contei aqui no podcast. Pra quem já ouviu, me desculpe, vou falar de novo, né? Sobre a benzedeira que eu conheci quando criança, né? Dona Efigênia, onde ela tiver. Muita gratidão à nossa avó lá da rua, que curava mesmo a gente, né? Tirava o quebranto, mal olhado, tirava tudo, né? Às vezes você tava em casa, meu pai fala, esse menino tá muito perrengue. Vai lá na Dona Efigênia que resolve, né? E hoje a gente tem a honra e o prazer, né, de conversar com a Elaine dos Santos, que é benzedeira também, né? Seja muito bem-vinda, Elaine, tudo bem? Tudo bom. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui nesse podcast maravilhoso, a Roda de Sansara. Bom demais. Eu gostaria de começar falando que no tarô tem uma carta que a gente fala que a carta da roda do mundo, é a roda de Sansara. Sim. É a carta do movimento, que precisa movimentar, mesmo com desequilíbrio e com equilíbrio, né? Mas ela precisa sempre estar em movimento. Não pode parar nunca. Não pode parar. Que bacana, interessantíssimo. Gratidão, Elaine, pela sua presença. Obrigada. Vamos lá então, né? Elaine, para quem não te conhece, quem é a Elaine? Qual que é o seu trabalho? Conta aí pra gente, por favor. Ah, tá bem. Então, me chamo Elaine, sou terapeuta holística, trabalho com algumas ferramentas, principalmente com mulheres, acolho a todos, todas, mas principalmente com mulheres, né? Trabalho com benzimento, trabalho com tarô, trabalho com ginecologia natural, trabalho também com reiki, e apometria e outras ferramentas que eu penso ser muito importantes para um olhar, né? Um olhar mais completo para o outro, para outra, né? Para o ser humano. Você contar um pouco da sua história ancestral, que te trouxe também para o universo, né? Do benzimento. Sim. Olha, essa história é uma história um pouco longa. Desde pequena eu tinha uma questão com a minha identidade, né? Eu sou de uma família, a minha mãe, ela é mineira, minha avó, minha bisavó, né? Casada com paulista, eu sou paulistana, e eles eram católicos, né? Venho de uma família de benzedeiras, de parteiras, mas isso foi ficando para trás. Porque a minha família, principalmente materna, eles entraram para uma religião protestante e que logo ignorou assim, esses conhecimentos ancestrais. E eu, desde pequena, sempre tive conexão com isso. Eu sempre procurava saber, mas eu não conseguia, porque minha família negava um pouco. E eu me achava assim, um pouco sem identidade. Até que, né, o tempo foi passando, eu vim morar aqui em Belo Horizonte e eu comecei a ir atrás da minha ancestralidade. Um dia eu tive uma miração, e essa miração, uma senhora que eu entendo ser uma avó, uma bisavó, ela disse assim para mim, ela me entrega uma tesoura muito torta, muito enferrujada, e ela fala assim para mim, essa tesoura é para você, é um presente para você. Use essa tesoura para você benzer, para você cortar aquilo que precisa ser cortado na sua vida, no seu caminho. E eu recebi essa tesoura na minha mão. E aí eu olhei para a tesoura e vi mesmo a tesoura estava enferrujada, torta. Eu falei, nossa, ainda pensei assim, eu vou precisar amolar essa tesoura. E assim, e aí depois disso, aquilo ficou muito assim, o que tem na minha ancestralidade que está me chamando?
E eu fui atrás disso. E aí eu fui saber que minha bisavó era parteira, benzedeira. Minha avó já era parteira. Não era benzedeira, ela era parteira. E aí, quando caiu a ficha, eu falei assim, nossa, minhas avós eram parteiras e benzedeiras, isso está no meu caminho, isso me chamava. Então, eu já entendi que ao me entregar essa tesoura, eu já tinha sido iniciado por um bento espiritual. Eu já entendi isso. Passou o tempo e teve um curso aqui em Belo Horizonte de benzimento. E nesse curso eu tive uma conexão muito grande com essa ferramenta. E aí eu fui entendendo que isso estava na minha família, que eu queria passar isso para frente, que eu não queria deixar morrer. Porque aqui em Belo Horizonte, ou em Minas Gerais, ou em outros lugares, nós temos já muito poucas benzedeiras e benzedores. Porque nós não temos mais essa cultura do benzimento, né? Desse repasse. Então, também os filhos, os sobrinhos ou os netos, eles já não têm muito interesse, eu não vou dizer que são todos, mas eles não têm muito interesse em receber essa ferramenta. Então, assim, já tem uma dificuldade para um repasse, para um benzimento tradicional. Então, eu falei, eu não quero deixar isso morrer, não, eu quero passar isso para frente. E assim começou o meu trabalho, com uma pesquisa muito particular, muito de vivência, muito de sentir, muito de me abrir para o benzimento. Legal. E até que você falou aí das crianças hoje, né? Até porque nem sabem o que é isso, né? Exatamente. Não tem contato mais, né? Então, exatamente. Você vai falar benzer, mas o que é isso? Né? Exatamente. E aí... Isso, o benzimento é muito antigo. E muitas pessoas têm muito preconceito com o benzimento. Sim. Com isso de benzer, acha que o benzimento está ligado com alguma religião. O benzimento não é de religião nenhuma. Eu dou curso de benzimento e no meu curso já teve espírita, católico, protestante, e eu acho isso maravilhoso. Sim. Porque as pessoas começam a entender que não é de nenhuma religião. Tem elementos religiosos? Sim, pode ter, sim. Não tem problema, mas não é de nenhuma religião. É livre. E no Brasil tem esse sincretismo, né, dos indígenas, né, da África também e dos portugueses. Mas o benzimento, aonde que surgiu? Pois é. Então, primeiro, vamos falar o que é o benzimento, né? Benzer, né? Dar uma bênção, abençoar. E isso, imagina, uma bênção. Uma bênção, ela é dada de diversas maneiras por diversas culturas. Quando você vai abençoar um filho, uma filha, você vai ter uma maneira de fazer isso, né? Então, o povo afro-descendente, os africanos também, eles fazem isso da maneira deles, assim também como os indígenas fazem da maneira deles. Não deixa de ser uma bênção. Então, abençoar é querer bem, dizer bem, bem dizer o outro. Então, isso está em todas as culturas de alguma maneira, né? E aí você me pergunta de onde surgiu, eu não sei te dizer de onde surgiu, mas eu posso te dizer que é de uma matriz muito antiga, da mãe, eu não vou parar de falar da mãe aqui hoje. É a matriz. Então, assim, não tem onde surgiu. Agora, aqui no Brasil, né, esse ofício de benzedeira, benzedor, ficou muito forte na época do Brasil colônia. Por quê? Porque nós tínhamos uma deficiência muito grande de médicos e hospitais. Nada diferente do que acontece hoje. Mas muito mais, né? Porque as pessoas moravam no campo e não tinha médicos para atendê-las. Quem atendia, as famílias atendidas pelos médicos eram famílias que tinham poder aquisitivo muito grande. Então, quem as pessoas recorriam? As benzedeiras, os benzedores, aquelas pessoas que eram raizeiras, as pessoas que conheciam os anseios da terra, da lua, do corpo, porque eram pessoas extremamente, como é que eu vou te dizer, eram extremamente observadoras. Conectadas com a natureza. Conectadas consigo mesmo e com a natureza, né? Então, aqui no Brasil, isso ficou muito forte no Brasil colônia.
E com a chegada da igreja, de alguma maneira isso foi diminuindo, porque a benzedeira, ela sempre teve, o benzedor sempre tiveram um papel muito de um ícone, de uma pessoa como referência. Quando a igreja chega, o padre, né, vamos dizer assim, o sacerdote, melhor, o sacerdote, ele também quer ser essa referência. Então, como é que ele vai ser essa referência diante de uma pessoa que tem um prestígio? Quando as pessoas precisavam de uma bênção, ela não ia pedir a bênção do sacerdote. Elas iam pedir a bênção da benzedeira ou do benzedor. Então, teve um confronto muito grande com isso. E aí começou um tabu muito grande, começou um preconceito muito grande, mas muito na linha de terminar, de acabar com esse conhecimento, com essa sabedoria antiga. De demonizar mesmo, Com justamente certeza. porque quem não precisava queria acabar com ele. Com certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Benzedeira é tratado como uma feiticeira no pior sentido. Eu sou apaixonada quando a pessoa fala assim, você é uma bruxa. Eu sou uma bruxa. Mas eu sou uma bruxa porque bruxa quer dizer conhecimento, a mulher do conhecimento. Então, isso foi acontecendo assim, um preconceito em cima desse nome, até mesmo em cima do benzimento. Sabe por quê? Porque as pessoas até hoje falam assim, cuidado, hein, você vai comer essa comida? Ela tá benzida, tá batizada, ela tá rezada. Porque se eu escuto isso, eu vou dizer assim, então coma, porque ela tá abençoada. É a melhor comida que você vai comer hoje. Exatamente. É isso mesmo. Tem a ver, essa história é universal, né? Vem da nossa mãe terra, né? Assim, da história da humanidade, né? Exatamente. E ela permeia todas as culturas. Exatamente. Cada cultura tem uma forma de abençoar através das palavras ou usando os recursos da mãe natureza, né? E como acontece esses recursos, por exemplo, com as plantas, há o benzimento com as plantas, ou o benzimento com a água, como que... Pois é, né? Que coisa maravilhosa que você está me perguntando, porque eu sempre começo uma conversa dizendo assim, qual foi o momento que você perdeu a conexão com a sua natureza? Porque nós não somos diferentes dos animais, né? No sentido de pertencimento mesmo, nós não somos diferentes das plantas, das pedras, de tudo que compõe o universo, nós somos parte de tudo isso. Qual foi o momento que você perdeu essa conexão? Qual foi o momento que você estava na rua e uma planta estava exalando um perfume, se comunicando com você e você passou direto? Qual foi o momento que você estava na rua e um cachorro te deu uma lambida e você... E aquilo era aquele jeito é uma maneira do cachorro ou do animal se comunicar com você. E você passou desapercebido, passou direto. Então, é muito importante a conexão. Qual foi esse momento? Isso é muito importante, porque essa conexão, ela vai te trazer um pertencimento com o universo, com o planeta Terra. E a escolha dos elementos para o benzimento, ele vai partir daí, dessa conexão que você tem com a natureza. Você pode se conectar muito com cristais, muito com penas de animais, muito com elementos como água, fogo, incenso, né? Você pode se conectar com, por exemplo, elementos como faca, como tesoura, como aço, tudo isso. Então, esses são alguns dos elementos do benzimento. E essa conexão, ela vem a partir daquilo que você traz na sua essência. Então é importantíssimo você se sentir pertencente. Aliás, o benzimento, ele não acontece se você não tem um pertencimento. E eu não estou falando de, porque você tem uma avó, você tem uma bisavó que era benzedeira ou parteira. Todo mundo pode benzer. Todos que se conectem com essa energia, que se conectem com esse amor livre, porque benzimento, ele é amor livre. Benzimento não é uma receita. Não é uma receita, não é apenas uma oração que você lê e está tudo certo. Não. O benzimento, ele parte por alguns caminhos.
Então, nós estávamos falando sobre os elementos. Qual elemento que você vai utilizar naquele momento do benzimento? Se você precisa cortar uma dor de cabeça, você, por exemplo, pode benzer só com erva? Pode. Mas você pode usar, por exemplo, a tesoura, uma faca, né, sem corte. Para quê? Para cortar mal olhado, dor de cabeça. Então, tem um sentido os elementos, né? Interessante. E até porque você falou aí da ancestralidade. Se a gente for olhar que essa tradição, essa cultura do benzimento começou em tempos imemoriais, em algum momento da minha família alguém foi um benzedor, né? Pode ser há 1000 anos atrás, mas é um ancestral meu, né? Então, quer Com dizer, certeza. é legal você falar isso, que todos podem, desde que tenham essa conexão, né? Exatamente. E se ele é um amor livre, você concorda comigo que isso é inerente ao ser humano? Então todos podem benzer. Criança, já teve gente no meu curso que chegou, criança benzendo, mas você percebia esse interesse pelo benzimento. Então ele é um amor livre, ele é um amor de restauração, de cuidado, de cura. Todos nós temos isso. Isso não é um privilégio de poucos, né? E eu tenho todo o respeito às benzedeiras e benzedores tradicionais que trazem isso e vão fazendo o repasse de uma maneira mais orientada, vamos dizer assim. Eu não sou contra isso, não. Aliás, eu gostaria muito de dar as mãos para essas benzedeiras, né, para compor esse universo. O meu interesse é que o benzimento não termine, não acabe. É interessante você falar isso do amor livre, até porque tradicionalmente não se pode cobrar pelo benzimento, né? Então, ou seja, você está se doando ali por amor mesmo, né, ao outro, né? Exatamente, a gente não cobra benzimento. Eu não cobro. Não conheço também quem cobre. É muito importante não cobrar pelo benzimento, porque ele é isso, né? O benzimento, o que ele vai fazer? Você vai abençoar, mas ele vai subir a sua frequência energética, ele vai reconfigurar o seu campo, né? Então, assim, muitas vezes cura pequenas doenças, algumas doenças, né, algumas enfermidades, mas também ele vai fazer com que o seu campo vibre de uma maneira tão melhor que te dá uma abertura para você caminhar, para você continuar, para você ter outras perspectivas, né? Para fluir mais em todos os campos, né? Da Todos saúde, da prosperidade, né? Todos os campos, Isso. exatamente. Além digamos assim, desse pré-requisito aí que é tão importante, né, e que você falou, mas em questão de conhecimento, para um bom benzedor, ele tem que entender de plantas, também é bom, ajuda ele a entender de plantas, de chás, isso ajuda também? Ajuda. Olha só, esses elementos, eles são importantes, né, essa parte das ervas. Por quê? Primeiro que as pessoas, quando elas começam a benzer, nem sempre elas sabem muito sobre plantas, né? E você também não é obrigado a saber. Mas é importante, se você vai trabalhar com isso, que você faça uma pesquisa. Que você seja um pesquisador contínuo. É como o autoconhecimento. Tem que ser até não dá mais, né? Então, essa pesquisa ela é muito importante. Por quê? Olha, as ervas no benzimento, você vai usar para benzer, né? Para fazer os benzimentos. Você pode usar receitando um chá, você pode usar receitando um banho, um escaldapés. Então, tem as ervas, elas são classificadas em quentes, mornas e frias. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, se uma erva que ela energeticamente ela é muito quente e você pede para a pessoa tomar um banho e naquele momento ela está muito confusa, essa erva ela não vai te beneficiar tanto. Então você precisa conhecer as ervas, as propriedades energéticas, fitoterápicas das ervas. Por quê? Porque muitas vezes você precisa equilibrar o campo daquela pessoa e não esquentar. Jogar mais gasolina no Exatamente. Outra coisa, as ervas também têm contraindicação. Uma pessoa, por exemplo, que ela é hipertensa, você não pode receitar um chá ou uma água de alecrim para ela. Porque o alecrim, né, numa dose maior, ela faz a sua pressão subir. Então, isso é muito importante, né? Quando você benze crianças, por exemplo, geralmente, você pode benzer do jeito que você achar que deve ser. Eu benzo com flores.
Que criança que está precisando de uma arruda que limpa profundamente ali, né? Só se for uma coisa muito pontual. Um bebê, eu benzo com flores. A flor, ela é suave, ela traz suavidade para o campo da criança, ela traz beleza, ela traz calma. Então, é importante, sim, você conhecer as ervas, né? E para cada benzimento também tem uma erva? Olha, para cada benzimento, eu uso uma erva de acordo com o que você... Com a queixa do... Sua queixa. Por que você me procurou? Então, por exemplo, olha, Elaine, eu estou sem foco, eu estou assim... pensando em estudar, mas não estou conseguindo, está muito difícil. Então, geralmente, eu vou usar uma erva o quê? Equilibradora, de limpeza e uma equilibradora. Para quê? Para o campo ficar equilibrado, para que ela possa ter foco também. Não só a erva, mas também outros elementos. E tem a questão, por exemplo, que deve... Minha mãe, ela benze também. Sim. Mas dentro de ela aprendeu uma oração com uma benzedeira, né? Minha irmã recebeu essa oração depois que a benzedeira já tinha partido para o plano espiritual e passou para minha mãe, e ela também benze sem cobrar, mas ela sempre fala que tem que ser com a luz do dia. Uhum. Existe mesmo esse conhecimento de que preferencialmente deve-se benzer ou só se pode benzer durante a luz do dia? Sim, então, esses são os preceitos do Bento que eu digo, isso, né? Ai, que bom. Esses preceitos são o seguinte, é muito importante você benzer, principalmente das 8 até as 17 horas, que é o horário em que o sol está mais forte, né? Que está de dia ainda. Eu não benzo à noite. Por que eu não benzo à noite? Eu preciso da luz do dia. A luz do dia, o que é? É aquilo que... A luz, ela clareia, ela põe luz naquilo que não está bom, naquilo que precisa ser melhorado, né? Não é o caso da noite. A noite é tudo que está oculto, né? É tudo que você talvez não enxergue muito bem, né? Lógico que muita luz cega, mas a luz do dia ela é importantíssima para o benzimento. Então eu faço o benzimento das 8 até as 17 horas, né? É muito importante também não cobrar. É muito importante também o bento ter um asseio corporal, porque eu vou entrar no seu campo, então eu preciso ter tomado pelo menos um banho, estar limpo, com uma roupa limpa. Para quê? Para que eu te benza e não misture essa frequência energética, né, de sujeira, porque se eu quero aumentar a frequência, como é que eu vou te atender suado, sem tomar banho, por exemplo? Isso é muito importante. Né? Também outra coisa que eu sempre indico, que se a pessoa estiver amamentando, que ela não benza outras pessoas, porque ela tem um bebê aqui que ela está amamentando e que, né, tá numa simbiose com a mãe, e a mãe vai trabalhar com outros campos. Então eu digo, espero você desmamar para você poder benzer outras pessoas. Então tem alguns preceitos, tem algumas indicações que a gente faz, sim. É muito importante isso, né? E teriam outros preceitos, assim, que você poderia... Os preceitos do Bento, né? O Bento é aquele que benze, né? As benzedeiras e os benzedeiros. Você tem outros preceitos? Bom, esses são alguns dos preceitos. O cobrar, como a gente já falou, né? Que nós não fazemos. Não esperar também um obrigado. A gente não espera. Quando a pessoa diz obrigado, não seja por isso. Esqueci de agradecer, não tem importância. Isso é o de menos. Se o amor é livre, eu não espero nada em troca. Bacana. Aliás, só uma coisa. Aliás, eu agradeço a oportunidade, porque quando eu benzo alguém, eu sou benzida também. Eu agradeço, porque muitas vezes aquilo que a pessoa traz, eu já passei por aquilo. Ou estou passando. Porque eu não sou melhor que ninguém. Né? É como no Reiki, né? A gente canaliza uma energia, mas recebe essa energia também. Exatamente. Eu também tenho essa força de agradecer sempre, é muito importante. Exatamente. Né? Você falou aí de entrar no campo da pessoa, me lembrou uma coisa aqui. O benzedor pode benzer uma pessoa que não quer ser benzida, por exemplo. Eu tenho um filho que não larga a bebida. Benze ele para mim. Só que ele não quer ser benzido. Dá para benzer também, ou você acha que não deve, no caso aí, por causa da pessoa não... Dá para benzer, mas o benzedor ou a benzedeira não deve fazer isso. Nós não devemos
enviar algo, uma energia, uma frequência para uma pessoa que ela não quer. Ela tem o livre-arbítrio. Eu acho isso antiético e acho que isso é uma invasão. Outra coisa é você rezar para aquela pessoa sem ela pedir para você rezar. Você vai encaminhar reiki sem ela pedir para você encaminhar. É a mesma coisa, né? A não ser que tenha um pedido, a não ser que seja casos extremos e a família te pediu, é diferente. Mas você não deve fazer isso sem o consentimento da pessoa. Né? Olha, teve casos já que eu escutei assim, ai, minha nora está se separando do meu filho, eu estou fazendo de tudo, estou rezando uma novena para eles não se separarem. Você sabe se é importante, se não é importante eles se separarem naquele momento? Ali pode ter uma cura. Então você está impedindo o livre-arbítrio deles. Então a mesma coisa é para o benzimento. Você só pode fazer aquele benzimento se for de aceite da pessoa. Quando eu entro no seu campo, a primeira coisa antes de te ouvir, de fazer uma escuta para saber a sua questão, eu peço licença para entrar no seu campo. Eu peço licença para suas guianças, para o seu eu superior. Eu peço licença ao seu anjo da guarda, porque você não pode chegar e já fazer o benzimento sem pedir licença. Ali tem um campo todo estruturado. Peça licença para o seu também. Aí sim, espere a resposta e faça o benzimento. Interessante. Se a pessoa estiver à distância num hospital e ela quiser receber, aí você tem condição também de fazer uma oração, um benzimento à distância. Tem, né? O benzimento pode ser feito à distância, não tem problema, né? E o benzimento, ele vale tanto como presencial. Não tem nenhuma questão. Pode ser feito sim. A única coisa é que a gente precisa do consentimento da pessoa. Dentro disso aí, o benzimento é feito só em pessoas ou pode ser feito em coisas também? Um carro, sei lá, uma casa. Uhum. E por último, pode-se benzer uma pessoa que já desencarnou? Já morreu? Olha, a gente pode benzer de tudo. Desde pessoas a animal, a coisas, a comida, tudo pode ser benzido, abençoado, né? Aí eu já quero contar um caso assim rapidinho, que uma pessoa, ela fez um curso de benzimento comigo e ela disse para mim que um rapaz da internet ia mudar para ela alguma coisa, né, no cabo, para a televisão dela, e quando ele chegou, aquilo não deu certo porque tinha um parafuso que estava enterrado e ele falou, olha, eu vou ter que voltar aqui porque eu não tenho chave para tirar. Ela, não, mas tenta mais um pouquinho. Aí ele falou assim, não, olha, eu vou lá no carro, mas eu acho que eu não tenho essa chave. Ele foi no carro. Quando ele foi no carro, ela... De verdade, ela benzeu o parafuso. Ela benzeu, falou o que ela gostaria, porque o benzimento, ele precisa de um verbo, de uma intenção. Não é só você fazer gesto. O benzimento, ele é verbo, ele é ação, através da sua expressão, do que você fala. E ela fez isso. Quando ele voltou, ele falou assim, olha, realmente eu não tenho a chave. Ela falou assim, tenta de novo. Quando ele tentou, o parafuso saiu. Eu achei essa história muito interessante. Você pode benzer o que você quiser, até a água que você bebe, até a água que você vai oferecer para o seu filho, até benzer seu filho, por exemplo, né? Tudo pode ser benzido. Né? Tudo é energia, né? Tudo é energia, exatamente. É engraçado você falando aí, me veio um insight aqui de quando eu era criança. Meus pais, não é que obrigavam, né? Mas se a gente saísse na rua com eles ou sem eles, qualquer pessoa mais velha que a gente encontrasse, a gente tinha que pedir a bênção. E aí você sempre ouvia, né? Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Tinha dia que você voltava para casa com 10 bênçãos, né? E hoje você entende o que é isso, né? Quantas vezes eu estava sendo benzido ali, até sem a pessoa saber que estava me benzendo, né? Exatamente. Só de falar ali com amor mesmo, né? Deus te abençoe, né? Exatamente. E isso se perdeu hoje também, né? Até em casa mesmo, o filho, aquela coisa. E você vai vendo, né? É pedir a bênção, né?
Quer dizer, você está pedindo para ser abençoado. Hoje, às vezes, um menino fala, ficar pedindo bênção toda hora. O filho não pede, mas também os pais não ensinam. Isso mesmo. Não mantém a tradição, né? Eu acho que é uma via de mão dupla aí Sim. também, sabe? E o que você me falou sobre benzer, né? É muito interessante também, porque me veio um pensamento sobre como as benzedeiras benziam, né? E as benzedeiras e os benzedores sempre tiveram assinaturas. Essas assinaturas, elas são diferentes de uma pessoa para outra. Então tem gente que benze com imagens, tem gente que benze com carvão, com um copo d'água, tem gente que benze somente com tesoura, com erva, e isso é de uma identificação da pessoa. Tem aquelas do paninho também com a agulha, né? Cozendo, Com a né? costura. Esse é um benzimento especial. Se chama benzimento de cozer ou benzimento de carro quebrado. Que geralmente, quando você está com algum problema, você sofreu alguma cirurgia e você está com algum osso quebrado, algum nervo torcido, esse benzimento de cozer, ele restaura o campo energético daquele lugar, fazendo com que a cicatrização seja mais rápida, né? Mas o que eu estou falando que é desse Assinatura. da assinatura, isso é muito importante. Eu não tenho, a minha assinatura, na verdade, é fazer o benzimento para você. Eu não sou contra orações, rezos, eu não sou contra nada. Eu faço o benzimento para você. Então, você veio com alguma questão, eu vou fazer um benzimento especialmente para você. Essa é a minha assinatura. Mas não tem nenhum problema você trazer rezos, você trazer benzimentos prontos. É que, para mim, faz muito mais sentido eu preparar algo especialmente para você. Personalizado. Com Exatamente. aquele problema, né, que eu trago ali, né? Exatamente. Olha, e tem elementos mais variados. Eu utilizo pipoca para benzimento, eu utilizo tesoura, plantas, eu utilizo penas, eu utilizo cristais, eu utilizo faca, eu utilizo água, pano. Depende do que você está precisando naquele momento. E o mais importante é você fazer a acolhida para a pessoa. Porque quando a pessoa chega para pedir um benzimento, você não vai benzer somente. Você tem que abra os seus ouvidos, porque ela vai dizer alguma coisa que às vezes está para além daquilo que ela está te dizendo, né? Eu posso contar um caso? Claro, à vontade. Uma mãe uma vez me ligou e disse que ela tinha 2 filhas, uma filha de 7 anos e uma filha de 3. E ela disse assim: Elaine, minhas filhas estão com piolho, mas eu não consigo terminar o piolho. O piolho não acaba mais. O que eu posso fazer, né? Eu falei assim, traz as meninas pra gente benzer aqui. E aí ela trouxe. Aí eu ouvi, escutei. A menina, a menorzinha, estava com a boquinha branca. E ela falou assim, olhou pra mim e falou assim, eu quero vomitar. Eu falei, peguei um saquinho, vomita. Aí a menininha vomitou. Quando acabou de vomitar, veio pro meu lado, me abraçou e falou, obrigada. Eu falei, por nada. E tô olhando. E eu disse assim para ela, nossa, suas filhas estão com piolho e você já pôs remédio, né? Já usou algum medicamento, alguma medicação? E ela falou assim, já usei de tudo, Elaine, não acaba o piolho. Então, isso é muito importante você ouvir. Por quê? Vamos pensar, o piolho é uma sujeira no seu campo. Piolho, barata, percevejo, pulga, é sujeira no seu campo. E aí eu fiz a seguinte pergunta, quem mora na sua casa? Eu, meu marido e minhas 2 filhas. Você se dá bem com seu marido? É muito tranquilo o diálogo? É muito tranquilo. Alguém mais mora no quintal? Minha sogra, ela mora em cima. E como é essa sua relação com a sogra? É boa. Mas ela tem uma coisa, de 10 palavras, 9 é palavrão. E as minhas filhas gostam muito dela, mas elas ficam incomodadas com isso.
Eu disse para ela, olha, é muito... Não estou dizendo para você não deixar mais elas visitarem a avó, mas é importante você ir conversando com as meninas, conversando com a avó, né? Porque isso atrapalha, isso traz sujeira para o campo da criança. Ela é uma criança. E eu falei, aí eu perguntei, e por que ela vomitou? Ela estava passando mal? Não estava. Ela chegou aqui e de repente ela vomitou. Então eu estou entendendo que o campo da criança está sujo. E está sujo energeticamente, né? Então aí fiz o benzimento, não teve mais piolho. Coisa boa. E hoje ainda ela me procura, mas não por piolho, por outras coisas. E aí as meninas estão mais protegidas dessa sujeira energética. Com certeza. E o que você indica, né? Você faz o benzimento. Por exemplo, eu indiquei uma medalhinha de São Bento também, que é uma medalhinha de proteção, né? Para colocar dentro da blusinha. Banho, também indiquei. Legal. Né? Para fazer a limpeza. É isso mesmo, né? E foi muito importante. E as crianças estão bem. E aí você vê a mudança no campo da pessoa, porque, né, não é só essa questão física, é uma questão energética que precisa ser limpa, precisa ser curada, precisa ser olhada. Então esse ouvir do benzedor, da benzedeira é muito importante, porque às vezes você tá falando uma coisa, aquelas benzedeirinhas velhinhas, tá falando uma coisa, ela já tá, ó, ela tá sabendo o que tá acontecendo. E ela vai te benzer, ela vai falar. E toda benzedeira, quando ela te benze, ela vai falar alguma coisa da sua queixa revertendo aquilo. Então, se você veio com dor de cabeça, que livre aquela dor de cabeça, que seja retirado, que seja lançado no fundo do mar, que nosso Senhor Jesus Cristo, né, tire isso. Ela vai dizer aquilo que você queixou, revertendo para uma melhora. A criança, normalmente, você acha que ela é mais fragilizada? Você falou aí, por exemplo, nesse caso. Tem o caso também, às vezes, você tem um filho, a pessoa tem um filho, e aí a pessoa vê, às vezes nem porque quer, né? Trazer o mal para a criança. Mas, não, que criança linda, eu queria ter um filho desse jeito. Ah, que olho bonito dessa criança, olha isso. Uhum. Isso traz essas coisas para o campo? A criança tem essa fragilidade nesse sentido? Então, primeiro eu gostaria de dizer que a criança, antes dos 7 anos, ela tem uma simbiose com a mãe muito grande, né? Eu não estou dizendo que isso é culpa da mãe, eu estou dizendo que ela tem uma simbiose muito grande, né? Com os pais, mas com a mãe principalmente. Então você tem que ter um cuidado. A criança, ela precisa de um cuidado, né? Ela é tão sensível que antes de você contar, ela já sabe o que é que está acontecendo, né? Isso quando se diz assim, nossa, a própria mãe pôs um quebranto na criança, é porque é um bem-querer de uma maneira descontrolada. É um ponto de atenção do bem-querer, é um negativo do bem-querer, é um bem-querer controlado, de controle. É um apego, que passa do limite. Que passa do limite. É um amor meio que enlouquecido. Então, aquela coisa, que criança linda. Então, você está passando do limite. E isso pode trazer também um desequilíbrio para o campo da criança. Por isso a importância de benzer sempre que puder, né? Se auto-benzer. Né? Essa questão de quando a criança às vezes é elogiada, né? Quando alguém elogia a criança, fala, benza a Deus, né? Deus abençoe. Costumam falar assim, né? Para não exagerar demais. Ai, benza a Deus. Para dar uma quebrada, né? É verdade. Nesse desequilíbrio desse amor em excesso, né? É verdade. Agora, é muito importante você estar falando isso com adulto, né? Se você disser assim, nossa, colocar uma inveja em mim, um quebranto, um olho gordo, é muito importante também entender que você abriu para aquela frequência. Aquilo não veio assim, voando, entrou no seu campo, mas você se conectou com aquilo. Então você já tem que fazer uma conversa com a pessoa. Olha, isso aconteceu no seu campo, mas você foi de encontro com isso. Você abriu para que a pessoa, ou para qualquer, sei lá, consciência, chegasse até seu campo. Isso é muito importante. Você trazer para a consciência da pessoa. É muito importante você conversar com a pessoa e que a pessoa, quando ela vai procurar um benzimento, ela acha que é um passe de mágica.
Mas tem um processo, uma autorresponsabilização da pessoa também. Ela precisa se autorresponsabilizar. Eu não sou salvadora. Eu sou benzedeira e o benzimento é um amor livre. E eu faço para todos que me pedem, mas eu não sou salvadora. Isso é muito importante. O benzimento não pode ser uma muleta. Você pode benzer sempre que você quiser, mas não para tomar o benzimento. Não tô benzimento. Benzimento. Você precisa do autoconhecimento. Você limpa o campo da pessoa, ela vai e pula na lama de novo. Exatamente. E não tem a consciência que ela precisa mudar de frequência também. Mudar de atitude, sintonizar com vibrações mais elevadas. Perfeito. Essa história que você fala aí é a história do vampiro, né? O vampiro não entra na casa de ninguém sem ser convidado, né? Exatamente. Isso mesmo. É isso. Mas entrou, aí deu problema, né? Exatamente. Então, Elaine, benzedeira, curandeira, rezadeira, bruxa ou tudo junto? Tudo junto. Tudo junto. E olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Tem um livro, esse livro, ele é da editora EDUSP. Ele é muito interessante, e depois eu posso até dizer, porque eu não estou lembrando aqui o título do livro, mas ele é da editora EDUSP e é de uma pesquisadora que pesquisou por 20 anos sobre a mulher benzedeira, curandeira, bruxa, como você quiser chamar. E uma coisa muito importante que eu encontrei nesse livro, que as benzedeiras, que essas mulheres raizeiras, curandeiras, cheias de força, parteiras, elas foram mulheres que antes da medicina já abriam cadáveres para entender o funcionamento do corpo humano. Por quê? Como é que ela ia fazer algo se ela não entendisse o funcionamento do corpo humano? E muitas vezes elas eram taxadas de bruxas, feiticeiras, porque elas abriam os corpos para entender. Então isso ficou marcado, e isso vem no inconsciente coletivo. Então eu posso te dizer que essas mulheres são precursoras, são mulheres extremamente sábias, extremamente, tá? Mas depois eu posso dizer qual livro porque na memória assim não tá. Interessantíssimo isso, né? Como que elas ajudavam as pessoas, né? Na medicina mesmo, né? Exatamente. Elas descobriram que o veneno também é um antídoto. Foram as primeiras a usarem, por exemplo, cicuta. Numa dose menor, cura aquilo que você precisa curar, fisicamente. O benzimento, na sua opinião, ele é uma energia essencialmente feminina, por isso que a gente tem mais benzedeiras ao longo da história do mundo do que benzedores? Olha, é uma energia feminina, mas nós temos as duas polaridades, feminina e masculina, né? Então, assim, todos podem benzer. Sim. Mas eu vejo que as mulheres, elas saíram na frente. Você acha que esses benzedores talvez tenham a energia, eles aceitam a energia feminina que eles têm e por isso é mais tranquilo? Eu penso que, na verdade, é uma conexão, né? Uma conexão com a matriz, com a grande mãe, com a mãe ancestral. É essa conexão que move essas pessoas. Sejam benzedores ou benzedeiras? Ou benzedeiras. Legal. Mas na história, né, as mulheres, elas trazem uma sabedoria em essência, né, de conexão com a Mãe Terra, e por elas serem o portal de trazer todas as pessoas aqui na Terra, né? Então, assim, os homens estão aprendendo com as mulheres, né? Com suas mães, com suas irmãs, com suas companheiras. Mas as mulheres têm uma evolução espiritual, vamos dizer assim, ancestral, mais ampla que nós, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas quando o homem, como o Zé bem disse, quer fazer essa conexão como você nos ensinou, aí isso acontece. Tranquilamente. Né? A mulher, ela tem essa matriz geradora, não é? Isso mesmo. Essa matriz geradora está realmente nas mulheres, no sentido de gestar, né? De gestar, de transformar,
né, essa magia. Então, eu penso que as mulheres elas vão ter uma conexão muito grande. Olha o nosso útero, esse grande caldeirão aqui. Esse caldeirão só existe aqui, ele não existe aí, né? Mas isso não quer dizer que os homens são apartados dessa energia, né? Eles podem se conectar tranquilamente, né, com essa energia feminina. Sobre a pena que você estava falando mais cedo, que é uma das ferramentas para o benzimento, existe uma pena específica ou pode ser utilizada qualquer uma? Olha, qualquer pena que você se conectar. Então, eu vou dizer as conexões que eu faço. Por exemplo, a pena de papagaio. Eu gosto muito da pena de papagaio para benzer o laríngeo ou de uma maritaca. Porque o laríngeo é o nosso canal de expressão também. E a pena do papagaio, ele vai liberar, se você chamar a energia do papagaio, você vai, e fazer o benzimento, você vai liberar aqui a expressão da criança, da pessoa que tem uma dificuldade, você vai auxiliar, na verdade, essa liberação. Por exemplo, também eu uso a pena do urubu. Por quê? Pena de urubu, abutre, eles são importantíssimos. Por quê? São animais que estão aqui no planeta fazendo a limpeza do planeta. São eles que vão comer tudo aquilo que nós descartamos e que não tem mais necessidade. Então, eles vão retirar aquele lixo. O animal que morreu, a terra vai, né, consumir, mas eles vão comer aquilo. Então, se o seu campo estiver sujo, se o seu campo estiver numa baixa frequência, a primeira coisa que eu faço é pegar uma pena de urubu, chamo a energia deles e peço que seja retirado do seu campo todo o lixo, tudo aquilo que não faz mais parte da sua frequência, que atrasa a sua evolução. E eu tenho certeza que eu sou atendida. Legal demais. Muito interessante, né? Então, de acordo com a intenção que você vai colocar e a necessidade daquela pessoa que veio pedir ajuda, né? Exatamente. Você vai usar os instrumentos como as penas dos pássaros, né? Ou, como você disse, os cristais, Exatamente. ou a água, o incenso, né? E muito interessante, porque você passa esse conhecimento num curso também, né? Você dá curso de benzimento. Né? Aliás, vai ter um curso agora, no dia 2 de abril, é num domingo, das 8h30 da manhã às 13 horas. Oh, que legal. Tá todo mundo convidado. Ai, que bacana. Depois pedir para o nosso mestre Zé colocar lá no canal, né? A indicação, né, do contato com você para as pessoas poderem fazer, quem se interessar. Sim. Né? Obrigada. Você falou aí que na benzeção também tem os banhos, né? Como que eles devem ser? Uma dúvida que eu tenho, mas depois eu descobri que várias pessoas têm. Quando a gente vai tomar um banho, a gente toma da coroa para baixo ou do pescoço para baixo? Sim. Então, eu geralmente fico muito pensando nessas ervas quentes, frias ou mornas, né? Se a pessoa está muito agitada, eu priorizo uma erva mais fria. Se ela está mais... a própria pessoa está mais morna, aquela coisa sem ação, né? Eu vou priorizar uma erva mais quente. E aí depende. Porque às vezes a pessoa está num momento confuso, está com a cabeça muito cheia. O que fica mais pesado quando uma pessoa chega? É o mental dela. Ela parece um pirulito. A cabeça parece que está enorme e o corpinho bem fininho, né? Por quê? Porque o mental, esse campo mental está muito falante, está muito movimentado, massageado. Então, por exemplo, eu utilizo não só ervas, mas, por exemplo, água de coco verde. Para quê? Para que ela lave a cabeça, para que acalme esse campo mental dela. Né? Então eu procuro ervas que vão equilibrar, que vão fazer o sentido contrário daquilo que ela, né, do que ela está precisando. Se ela está muito calma, está precisando agitar, vou procurar uma erva mais quente. Isso de usar uma erva na cabeça depende muito da pessoa. Tem gente, por exemplo, que ela é de alguma religião específica e que aquela erva para ela não beneficia. Então, eu sempre pergunto, né, se ela é de alguma religião específica e eu também respeito isso. Aquela preocupação que você falou mais cedo de individualizar, né? De olhar cada um de um jeito, né? Para cada caso é um caso. Né? Precisa ter esse olhar. Precisa ter uma escuta individualizada para cada um. E o banho de sal grosso? Porque tem uma certa
polêmica aí do banho de sal grosso. Tem gente que receita, né? Que aconselha a tomar. Tem gente que já fala que o sal grosso ele tira a energia ruim, mas também tira a chamada energia boa da pessoa e aí ela fica mais vulnerável. Como é que é? Olha, eu, Elaine, não indico o banho de sal grosso, mas porque justamente ele é assim de extrema limpeza. E se você usar um banho de sal grosso apenas, ok, você tirou, mas o que você vai repor? Com o que você vai repor? Só um banho de sal grosso? Banho de ervas é de ervas. Você não precisa usar apenas uma erva ou apenas um elemento. Então, quando você pensa que você vai passar um banho para retirar alguma coisa, você também precisa repor. Se você limpa o campo, você precisa colocar outra coisa no lugar para sustentar, para te dar equilíbrio. Então, eu não prefiro, assim, eu não receito o banho de sal grosso. Não sou contra o sal grosso, mas eu não receito. Eu tenho outros banhos, né? Para que a pessoa faça e limpe o campo dela e depois ela reponha com alguma erva. Deixar tá? algo bom ali. Tire o que não deve estar ali. Exatamente. Deixa o que deve Tem ficar. outras ervas, mas assim, aí é uma escolha de cada um também. Aí faz uma limpeza e depois um preenchimento com esse outro banho, Exatamente. né? Se você passa 2 ervas, por exemplo, quer ver? Olha, tá precisando de uma limpeza nesse campo e de um equilíbrio. Então, vou, por exemplo, recomendar a você um banho com arruda e com alecrim. O alecrim, ele é equilibrador. Ou manjericão para subir a sua energia, a sua frequência energética. O que a arruda faz? Ela limpa seu campo, ela é profunda. E quando eu peço para tomar um banho, eu não falo para colocar, nossa, coloca a arruda de montão. Não, você vai colocar uns galinhos apenas. E vai colocar muito mais daquela que vai te sustentar. Porque a arruda, ela é potente demais. Eu fico impressionada quando as pessoas tomam banho de arruda, apenas de arruda. Eu fico assim, nossa, vai derrubar a pessoa. A pessoa tem vontade de deitar, de dormir, de descansar. Porque é uma limpeza que assim vai no seu profundo, que mexe com uma profundidade aí energética. E nesse caso seria do pescoço para baixo? Não, você pode fazer da cabeça, não tem embaixo. problema. Mas você está colocando uma erva equilibradora junto. Para poder né? ficar mais suave. A cabeça, o coronário, o ori, ele é o lugar do seu caminho. É onde você pensa, onde você traz a sua energia criativa também, é onde você traz aquilo que você quer como propósito, como objetivo. Então é um lugar sagrado, é um lugar que não é qualquer pessoa que põe a mão. Então a gente tem que ter cuidado sim com qual erva eu vou colocar na minha cabeça. Mas muito num sentido assim, dependendo da religião da pessoa e também se a erva é quente, é morna ou é fria para aquele momento que você esteja precisando. Tem gente em casa que tá ouvindo isso aí, banhos tal, mas como que eu faço? Você poderia dar dicas de, sei lá, 1 litro d'água com um tanto de erva, e se você puder dar mais algumas dicas para quem está assistindo aí posso de sim. alguns banhos, né? Posso. Por exemplo, um banho energético, né? Às vezes a pessoa está muito desanimada. Então vai ter uma arrudinha no meio, por exemplo, né? E aí você também pode utilizar, por exemplo, o manjericão, o alecrim e cravo. Como é que faz esse banho? Então, só um pouquinho de arruda, mais alecrim e mais manjericão. Se a erva for in natura, essa erva verde, que ela não está seca ainda, você vai colocar uma bacia d'água, vai pôr a erva e vai fazer assim, você vai macerar. Você vai esfregar, tirar o sumo dela na água. Deixa uns 15 minutinhos, aí sim você coloca o cravo e aquilo vai dar um caldo, vai ter uma coloração. Coa, e aí você vai tomar o banho. Com uma outra caneca, você pode pôr depois um pouco mais de água do chuveiro, um pouquinho de água morna, e você vai começar a tomar o banho da sua cabeça, no seu ombro, nas suas costas, devagar, não é para despejar de uma vez. Se a erva for já seca, desidratada, você vai fazer o quê? Você vai ferver uma caneca d'água, pode ser uma caneca de 2 litros, por exemplo. Você ferve e desliga. Ferveu? Desliga. Aí você coloca a erva. Você não coloca para ferver. Quando você desliga a água, que ela está quente, você põe a erva e abafa somente. Tá bom? Deixa esfriar um pouco e começa seu banho. Tem um banho que você me perguntou sobre o sal grosso. Eu indico um outro banho.
Esse banho é um banho que se chama uage. Ele é um pozinho azul que vende nessas casas de artigos religiosos, por exemplo. Esse pozinho azul que se chama uage, ele vem de uma planta que se chama myosotis. Ela é azul. Parece aquele anil que a gente coloca na roupa, mas não é. Esse uage, W-A-J-I, você compra, você coloca uma caneca, 1,5 litro, 2 litros de água e uma colherinha de café. É muito pouquinho, não é de chá, é de café. A água vai ficar azul. Essa planta, ela também tem uma frequência, ela é azul, ela tem uma frequência de São Miguel Arcanjo. Esse pozinho, ele limpa extremamente seu campo. Quando você vai em cemitério, quando você vai no hospital e você precisa fazer uma limpeza, que às vezes você vem murchinho desses lugares, né? Que onde tem uma frequência, às vezes baixa, às vezes de uma rotatividade, né? Do que está morto, do que não é mais, né? Do inconsciente coletivo. Um banho de uage traz um efeito excelente para você. E você pode tomar ele sem as ervas. Outra coisa é sobre os elementos, né? Por exemplo, o elemento água, que ele é um elemento condutor, né? A água, ela vai tirar do seu campo muita energia estagnada. Então, é muito importante que o seu banho de asseio, de higiene de todos os dias, né? Seja um banho realmente em que você sinta, relaxe, para que você peça para que o seu campo seja limpo, que a água conduza, né? E muitas vezes é muito importante também você lavar sua cabeça, deixar a água cair na sua cabeça e dizer, olha, me ajuda a levar esses pensamentos negativos, essa frequência que está muito baixa. O elemento água tem esse poder, né? Engraçado você falar, porque sem intenção a gente chega em casa cansado, brigou no trabalho, no trânsito, você toma um banho, você renova, imagina com intenção, né? Exatamente. O banho renova, a água relaxa, ela limpa, ela cura, né? Bom demais. E nós somos 75% de água, né? Então a água ela acompanha a vibração das nossas palavras, né? Por isso que no trabalho da benzição, né? Também tem esse processo, como que a palavra do benzedor que abriu o ouvido, como você ensinou, né, que acolheu e que já está nessa conexão, né, com a matriz, através da palavra ela está abençoando toda a água que está no corpo da pessoa. Exatamente. Né? E aí, olha que interessante, quando termina o benzimento, eu sempre dou um pouquinho d'água para a pessoa beber. Abençoo e dou para a pessoa beber. Por quê? Porque ela não é um condutor. Então, para ela fazer aquilo que está oculto, aquilo que eu não cheguei, para que faça esse caminho, para que leve, para que traga fluidez para a pessoa. Isso mesmo. Interessante. Eu conheço um banho, aprendi até quando eu estudava um pouco da Umbanda, que é um banho de Anacanã, que é um preparo com rosas, né? Ele vende nessas casas de artigos religiosos também. Vinha até numa garrafa assim de vidro, a mesma garrafa de cerveja que eles usavam, né? Assim, aproveitavam, agora hoje é de plástico. E em vez de tomar o banho de sal grosso, às vezes quando eu estou sentindo necessidade de fazer essa limpeza, eu uso o Anacanã. Mas eu queria perguntar para você sobre a questão das religiões, né? Que você tem todo um respeito, um acolhimento às pessoas das mais diversas religiões. E existem as religiões, por exemplo, na própria Umbanda, em que quando o médium, né, ele está incorporado, ele te dá um passe e há movimentos, por exemplo, os pretos velhos, né, eles benzem também com rosário, ou os caboclos, né, usam às vezes espada de São Jorge, passam a espada de São Jorge no campo áurico da pessoa, né? Mas em outras religiões também tem esse processo, né? Os sacerdotes, eles têm essa questão da bênção. Mas é diferente, né? Por exemplo, o trabalho que
que o benzimento faz é diferente, por exemplo, de um passe, o kardecista ou de um banda, não é isso? Exatamente. Eu sempre falo que benzimento é benzimento, passe é passe, reiki é reiki. É diferente. Tem as suas propriedades, né, os seus direcionamentos, não é verdade? O benzimento em si, ele precisa do verbo. A gente não faz benzimento sem o verbo. O passe, muitas vezes, você impõe as mãos, né? E dá o passe na pessoa, chama as suas guianças e dá o passe na pessoa. O reiki, a gente precisa ser iniciado, traz os elementos, os símbolos do reiki, na verdade. O benzimento, ele necessita, lógico, da sua concentração, né? Quando você está benzendo, você não vai pensar no boleto que vai vencer amanhã, nem na briga que você teve com seu namorado. Você tem que estar realmente entregue aqui, porque tem uma responsabilidade, você está dentro do campo da pessoa. Mas o benzimento, ele é o bem dizer, ele tem um verbo, ele tem uma fala que vai atuar juntamente com os elementos que você escolher e com a sua intenção para a restauração daquele campo. Entendi. São ferramentas semelhantes, mas não são iguais. Isso mesmo. Cada uma está numa frequência. Sim, sim. Nem melhor, nem pior, mas diferente. De acordo com a necessidade, né, de quem tá buscando. Exatamente. A pessoa ainda não fez um curso de benzimento com a Elaine, não conhece, infelizmente, nenhuma benzedeira. Você tem alguma dica nessa linha do benzimento de coisas mais simples que a pessoa pode fazer para neutralizar as energias ruins da casa dela mesma? Sim. Além dos banhos, né? Que foram ótimas dicas aí que você deu. Sim. Bom, primeiro ela pode me procurar, que eu vou benzer, eu não cobro. Sim, a casa, quando ela está assim, um pouco desequilibrada, que você sente que a energia não está boa, você pode usar até mesmo esse uage, que é esse pó azul, num balde, uma colher, e passar na sua casa. Ele faz uma asepsia muito grande na sua casa. Você pode passar em cima dos móveis, se você quiser, né? Um pano úmido, aí se você quiser. Mas você pode passar no chão e jogar nos ralos do banheiro, que é o local que a gente, né, deixa toda aquela energia desclassificada que a água leva. Então, no banheiro, os ralos do banheiro, da pia, do tanque, você pode jogar esse uage, né? Você pode também fazer uma varredura na sua casa. Vocês lembram dessa vassourinha que as avós, as mães faziam, cheio de ervas, e enrolavam como se fosse uma vassourinha? Você pode fazer a oração da sua preferência, o rezo da sua preferência, ou apenas palavras mesmo. Chama São Miguel Arcanjo, chama São Jorge, quem você assim se conectar. E você vai nos 4 cantos da sua casa fazendo uma varredura com essa erva e dizendo o que você precisa. Não encoste em nada. Você vai fazendo a varredura sem encostar nos móveis, nas paredes. É muito importante, no sentido de dentro para fora, tá bom? Pode também defumar a sua casa. Você pode defumar com ervas que você mesmo pode fazer. Você pode pegar ervas, enrolar bem enroladinho, deixar em cima de uma mesa por uma semana. Ela vai secar. Quando ela secar, não ponha no sol. Ela vai secar naturalmente. Você coloca fogo e ela vai trazer aquela fumaça, aquela energia para sua casa. Então você pode fazer diversas coisas, né? Além de varrição, de limpeza, você pode defumar, por exemplo, a sua casa com ervas naturais. Ajuda bem. Bacana demais. Ajuda bem. Você contou aí alguns casos para nós, bem interessantes, né? Você teria mais algum caso assim curioso? Você já foi chamada para benzer casa? Já fui. Outras coisas além de pessoas? Já fui chamada para benzer casa, fora pessoas, e animais também. Cachorro que estava muito doentinho, assim, já fui chamada para benzer. Carro também já fui chamada para benzer, né? Carro que a pessoa vivia tendo acidente com o carro, batendo no carro, e fui chamada para benzer. Eu mesmo já benzi minhas plantas, as plantas vão ficando meio feinhas, eu benzo também, né? Benzo água,
Isso é importante. Teve um caso interessante, eu acho, assim, de uma mulher que ela me procurou para benzer porque ela tinha uma coceira nas costas e a coceira, nada tirava a coceira dela. Ela já tinha ido ao médico, o médico disse, olha, não encontrei nada, já fizemos todos os exames. E aquilo coçava, e ela ficava assim, se coçando, né? E aí ela disse assim para mim, e aí eu tô ouvindo ela, e ela falou assim para mim, eu falei, você mora com quem? Ela, com meu marido. Ah, sim, que interessante. E tudo bem com vocês? Ela, tudo bem. Aliás, mais ou menos, porque meu marido, ele teve um relacionamento antes de mim e ele até hoje visita a ex-mulher. Aí eu, tá, mas visita como? Visita, ele vai, passa o dia na casa dela e tal. Eu, ok, então tá. Você acha que pode ser espiritual? Ela falou pra mim, eu falei assim, olha, as coisas, as doenças, elas começam, né, nos nossos corpos sutis, né? Tudo é espiritual. Exatamente, até chegar no seu físico. Mas vamos fazer o benzimento. E aí, aquele dia, eu falei, eu vou fazer um benzimento com uma faca nessa mulher, porque ela tá com essa coceira, vamos cortar, né? Quando eu pedi licença, eu levei a faca e fechei os olhos. Eu vi, assim, um ser muito alto, muito grande. E ele disse assim, você não vai benzer. Eu falei assim, e aí eu falei assim, vou, e você vai sair daí, porque aí não é o seu lugar. Disse para ele. E chamei minhas guianças, né? E continuei benzer. Eu tive que abrir o olho porque eu tomei um susto. E aí fui benzendo, cortando. E ela agradeceu, foi embora. Ela ia viajar para a praia no dia seguinte. Quando ela voltou, ali uns 15 dias, ela me ligou e falou assim, Elaine, eu não tenho mais nada. Eu não tenho coceira nenhuma. Eu estou muito feliz, estou muito agradecida. Ou seja, o benzimento, ele também tira algumas obsessões. Ele também passa por esse lugar. São pequenas, não são grandes obsessões, né? Mas ele passa por esse lugar. Então, assim, tinha um ser ali que estava obsediando ela e que precisava sair daquele campo. E foi o que aconteceu. Então, esse também foi um caso, assim, muito interessante que aconteceu. Nossa, bastante interessante. Muito forte. E é uma caridade, né, que você está fazendo, assim, no sentido de doação, né? Está ajudando a pessoa que veio te buscar ajuda, mas encaminhou também aquele espírito que estava ali se auto-enganando, sugando a energia daquela moça, né? Paulinho, faço com o maior amor, com a maior boa vontade. Pediu para ser benzido, só se eu não puder naquele momento. Eu vou remarcar, vou dizer um outro dia, mas eu não vou deixar de benzer. E isso eu faço com amor. E quando a gente começa a benzer, não quer dizer também que você precisa ser uma benzedeira ou um benzedor e que vão fazer fila na porta da sua casa. Quando você desperta o benzimento em você, você pode benzer os seus filhos, a sua comida, o seu animal, se auto-benzer. Não precisa ser também só para benzer as pessoas, os vizinhos, né, aquela coisa de fazer fila na porta da minha casa, não. O benzimento, ele vai despertar em você conexões ancestrais. Bacana demais. Hein? E quando você faz isso por si mesmo, né? Igual você falou aí, é um problema a menos, né? Com certeza. Para você, para seus filhos, para sua casa. Com certeza. Uma coisa muito importante também no benzimento é aquilo que eu falei, você entrar no campo da pessoa, mas sair do campo da pessoa também. Por quê? Quando você entra, você pede licença e você entra, você está no campo e está atuando. Quando termina, você precisa sair do campo da pessoa, porque senão você fica vinculado a ela. Eu já tive experiência, sim, de benzer uma pessoa, esquecer de sair do campo. À noite, quando eu vou me deitar, eu vejo um ser que quer me machucar. E aí eu falei assim, na hora, não sair do campo da pessoa. Isso é importante, hein? Muito importante. Ou uma dor de cabeça, ou você não consegue dormir direito, porque você está vinculado com a pessoa. Então, é necessário você entrar, mas sair do campo da pessoa. O que é seu está sendo entregue, o que é meu fica aqui. Fazer esse encerramento, exatamente. Né? E uma proteção espiritual, sim, né? Sim.
Você falou aí do benzimento nos animais. Os nossos animais, eles sofrem bastante com as nossas energias, né? A importância, eu acho, de benzer também os bichinhos, né? É verdade. Eu tava vendo o tanto que eles pegam mesmo da gente, né? Que assimilam, né? Se você tá triste, o animal sente também. Uhum. Eu vi até um caso interessante de uma mulher que tinha teve um problema na perna. E aí ela ficou por um tempo mancando, né? Sim. Andando ali e sentindo a perna. E o animalzinho dela também começou A mancar. Aí ela levou ao veterinário e ele não tem nada. E aí passou 1 mês, 2, ela resolveu o problema, parou e o animal parou também, né? Que interessante. Então, assim, a gente pensa no benzimento, lógico, da gente, mas eu acho que o tanto que deve ser importante também o bichinho, né? Muito importante, porque eu me sinto muito pertencente. Eu cuido dos meus animais e dos animais que eu consigo cuidar de uma maneira assim, muito preocupada mesmo, de uma maneira muito assim, qual é a necessidade dele aqui agora? E eu, assim, não perco ele de vista. Eu acho isso muito importante, porque isso é um pertencimento. E aí, eu sempre falo que a função do animal aqui não é somente... porque o animal veio te proteger, ele te protege. Não, ok. Mas os animais, eles têm uma função muito maior que isso, que é vibrar amor no campo da gente. É isso que ele veio inteiro, fazer. Né? Amor, 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 amor. É vibrar, gente. É trazer um equilíbrio de amor no seu campo. E aí, esses animais, esses bichinhos, eles são muito amorosos. Então, quando o seu campo não tá bom, eles também sentem isso. Às vezes... baixa a frequência de uma maneira que eles, assim, você percebe que eles ficam amuados, que eles ficam, sentem no campo também, né? Então, o benzimento é importante também para o animal, né? E dá muito certo, e muda muito. Gato, cachorro, eles são muito sensíveis. Rapidamente, transmuta e muda. Bacana demais. Podemos falar de coisas curiosas, palavras curiosas no benzimento? Eu agora também gosto por palavras curiosas, né? Isso mesmo. Eu reuni algumas aqui. Rendidura. Você conhece essa? Rendidura, não. Ar no olho. Sim. Ar no umbigo. Sim. Mãe do corpo. Cobreiro eu conheço desde criança. Bugreiro, quebrante, né? Sim, vento virado. Espinhela caída. A espinhela caída, ela é um movimento que você faz fora da sua rotina e que te traz uma dor exatamente aqui, no tímor, aqui, perto não sei se é no tímor ou perto do tímor, né? Aqui, timo. Isso. Do timo, né? Isso mesmo. Ele traz uma dor aqui. Quando você faz isso... Você nunca teve isso? Dá uma dorzinha aqui no meio? Você vai respirar, dói aqui. O que você precisa fazer? Ser benzido. E um dos benzimentos além de ser benzido, é fazer com que você se pendure na porta ou em algum lugar que estique e que faça com que aquele movimento que a gente fala que entrou um ar ali... volte ao normal, volte, né, ao que era antes. Mas a gente faz um benzimento também. Esse a gente fala que é a espinhela caída. Bacana. O vento virado, ele está muito ligado com quebranto. Ele fala assim, a criança está com vento virado, é quebranto. Então, esse benzimento, a gente vai, muitas vezes, pegar o pezinho da criança, juntar, e ver se o pezinho tá igualzinho ali. Se não tiver, a gente vai virar a criança, né, de cabeça para baixo, vai no batente da porta e vai parar, claro, né? 3, não é uma loucura, não. 3 vezes com o pezinho dele no batente da porta. Legal. Né? Para chegar no lugar. Para chegar no lugar, exatamente. Junto com o benzimento, não é só um movimento. O cobreiro, ele é herpes zoster, né? Tem gente que diz que às vezes pegou porque passou também perto de alguma planta e
não sei, Inseto. um inseto, mas ele está muito ligado com um padrão mental de mágoa da pessoa. A pessoa tem alguma coisa no campo dela que ela ficou magoada, chateada, guardou e não expressou. Aí ele vai e materializa. Materializa. E o benzimento para cobreiro, gente, é muito potente. Alecrim com óleo mineral. Você cruza o campo com alecrim e óleo mineral. O cobreiro, no outro dia, já está melhorando. No terceiro dia está secando. No quarto, no quinto dia já tem quase nada. Que interessante. Pode passar sobre o local? Pode, mas você, assim, se você passou naquele local onde está o cobreiro, com um algodãozinho, no outro local, por exemplo, pode ser que tenha do outro lado, você vai usar um outro algodão. O algodão que você usou naquele local, se tiver um outro local, você não mistura. Você pega um outro algodão, porque ele vai passando de um local para outro. Ele pode passar até para você. Então, você tem que ter esse cuidado de lavar as mãos. Aliás, quando a gente benze, a primeira coisa que eu faço é lavar as mãos. Nos meus benzimentos tem canto também. Tem música. Eu chamo as grandes mães. Eu chamo flores para o canto da pessoa. Para o campo da pessoa. Porque, gente, o canto, ele traz harmonia, traz cura. A música, a frequência da música, da sua voz. A pessoa, quando termina, ela faz assim. Exatamente isso. Essa frequência que é para você estar no dia a dia. É exatamente isso. Então, o benzimento, ele permite você usar tudo que você quiser. Você benzer de uma maneira bem pessoal, para a necessidade daquela pessoa. Então, gente, é amor livre, não pode ser uma coisa mecânica, né? E eu não, olha só, não sou contra rezo, hein, por favor, eu acho que eles têm uma potência, mas eu não consigo conceber somente fazer uma reza para a pessoa. Eu preciso fazer outras coisas, mas isso é da minha necessidade. É a sua assinatura. Exatamente. Legal. Interessante. Vamos lá. Elaine, o que é a saga do feminino? Saga do feminino é o caminho do feminino. É trilhar esse caminho do feminino. E esse caminho do feminino, ele é um caminho de autoconhecimento. É um caminho que ele começa desde quando você nasce até quando você desencarna. E é para todas, né? E para todos, que eu acolho também, né? O masculino. Mas o Saga do Feminino, ele vem com uma proposta de acolhimento para mulheres, né? Mulheres que estão extremamente doentes, né? Fisicamente, espiritualmente, energeticamente, né? Que precisa de uma acolhida, de um acolhimento, que precisa ser ouvido, que quer, na verdade, que quer também uma mudança e muitas vezes não sabe como fazer. Então, o Saga do Feminino, ele traz trabalhos, ferramentas que vão ajudar na evolução mesmo de quem procura. Isso aí, é a união mesmo, né? Exatamente. E esse trabalho, ele é uma união de várias ferramentas também. Então, eu trabalho com o benzimento, com o reiki, com a ginecologia natural. Eu trabalho com magia divina. Eu trabalho também com apometria, né? Com benzimento, e com outras ferramentas importantes. Porque, às vezes, você precisa de uma ferramenta X para chegar ali onde você precisa chegar para aquela pessoa. E para as pessoas conhecerem mais, elas podem seguir lá no Instagram, né? Pode. Saga do Feminino. @Saga do Feminino. Isso. Isso aí, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, Paulo, o que você achou da entrevista de hoje, hein? Maravilhosa. Bom Só demais, agradecer né? você, viu, Elaine? Eu quem agradeço Nossa. a oportunidade. A Eu agradeço a oportunidade, mesmo. Quando eu estou benzendo, eu agradeço a pessoa por ela ter ido lá. É uma oportunidade para mim. Eu sei que talvez tenha uma importância para ela, não sei. Mas para mim tem uma importância. É uma oportunidade,
né? E as oportunidades, elas aparecem porque tem alguma função, tem alguma coisa, né, no seu caminho. E eu agradeço vocês a oportunidade de estar aqui e dizer sobre esse conhecimento milenar, que eu não sou dona da verdade. Isso é muito importante. Eu não sei de tudo, quem me dera, e também não sou dona da verdade. Então, eu sou uma mulher em construção. E é muito importante as pessoas entenderem que ninguém é dono da verdade e que precisa partir para um caminho, né, de autoconhecimento, de busca da sua cura, porque cada um é diferente do outro, tá? Então, muito obrigada. E nós também agradecemos a oportunidade de poder ouvir, né, as suas histórias, né, tantos conhecimentos, e levar para as pessoas que às vezes nem sabem que existe, né? Verdade. E tá aí, e que bom, né, que essa cultura, que essa ancestralidade está voltando, né, com muita força, né, das benzedeiras, né? Sim. Eu acho assim, eu fico muito feliz mesmo, porque eu vivi isso quando eu era criança e eu sei o tanto que isso me ajudou, né? Uhum. Tenho muita gratidão por essa senhora. Sempre que eu lembro dela, eu lembro com gratidão. Então, assim, a gente também agradece muito a oportunidade, né? Isso, gratidão pelos ensinamentos, pela sua presença, né? Pela sua luz e pelas palavras. Obrigada. Uhum. É isso aí, né? Depois vai voltar mais para Com conversar certeza. com a gente, né? Mais histórias para contar Com aí pra certeza. gente. Com Isso, certeza. o companheiro também, depois a gente vai Pois convidar, é. né? O Ellison para vir aqui conversar com a gente É também. isso aí. Tá certo. Vamos lá, né, Paulo? Mais um, né? Isso aí. Graças a Deus, mais um episódio. Isso. Para você que nos acompanhou até agora, a gente agradece demais e pede novamente, se você curte esse tipo de conteúdo, dá o like aí pra gente, compartilha com outras pessoas. E muito obrigado por estar conosco aqui de novo. Sim, gratidão. Gratidão, Paulo. Gratidão. Gratidão, Zé, Elaine. Gratidão, Elaine. gratidão. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, seja. gente. Valeu. Muito obrigado. Valeu demais.